Quantas vezes você já saiu de uma conversa se sentindo esgotado, como se algo dentro de você tivesse sido drenado, mesmo sem entender exatamente o porquê? Imagine perceber que algumas das pessoas que você chama de amigos podem estar, silenciosamente, sugando sua energia, minando sua autoestima e impedindo seu crescimento. E o mais inquietante, você pode estar permitindo isso sem perceber. Hoje eu vou te mostrar verdades que poucos têm coragem de dizer sobre amizade tóxica. Verdades que podem mudar completamente a forma como você enxerga suas relações. E antes de continuarmos, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Agora me responde com sinceridade. Você já sentiu que precisa medir cada palavra ao falar com alguém próximo? Já teve a sensação de estar sempre pisando em ovos para evitar conflitos? Ou talvez percebeu que, mesmo dando o seu melhor, nunca parece ser suficiente para aquela pessoa? A ciência comportamental já demonstrou, através de estudos conduzidos por especialistas em relações humanas e neurociência social, que ambientes emocionais negativos ativam áreas do cérebro ligadas ao estresse crônico, como se você estivesse em constante estado de alerta. Isso significa que uma amizade tóxica não é apenas desconfortável. Ela literalmente afeta sua mente, seu corpo e suas decisões. E aqui está a primeira verdade que você precisa ouvir. Nem toda amizade é feita para durar. E mais difícil ainda, nem toda pessoa que está ao seu lado quer, de fato, o seu bem. Pode ser duro aceitar isso, mas muitas relações se mantêm por hábito, medo da solidão ou até por uma falsa sensação de lealdade. Você continua ali, mesmo sentindo que algo está errado, porque acredita que a amizade de verdade suporta tudo. Mas será mesmo? Pense comigo. Uma relação saudável te fortalece ou te enfraquece? Ela te inspira a crescer ou te prende na mesma versão de sempre? Pesquisas em psicologia mostram que o ser humano tende a normalizar padrões prejudiciais quando eles se repetem por muito tempo. Isso significa que você pode estar tão acostumado com comportamentos tóxicos que já não os reconhece como um problema. Críticas constantes disfarçadas de brincadeira, falta de apoio nos momentos importantes, competição silenciosa. Tudo isso vai se infiltrando na relação até parecer normal. Mas não é. E talvez o mais perigoso seja isso: a toxicidade raramente é óbvia. Ela se esconde em detalhes, em olhares, em comentários sutis, em ausências nos momentos que realmente importam. Quantas vezes você já comemorou uma conquista e sentiu que aquela pessoa não ficou genuinamente feliz por você? Ou pior, tentou diminuir o seu sucesso? Isso não é coincidência. Especialistas em comportamento humano explicam que relações tóxicas frequentemente envolvem desequilíbrio emocional, onde uma das partes se alimenta da insegurança da outra. É uma dinâmica silenciosa, mas extremamente destrutiva. E agora eu te faço uma pergunta importante. Quem você se torna quando está perto dessa pessoa? Você se sente mais confiante ou mais inseguro? Mais leve ou mais pesado? Mais você ou menos você? Se a resposta te incomoda, talvez seja porque, no fundo, você já sabe da verdade, mas ainda não teve coragem de encará-la. E eu sei, não é fácil admitir que alguém próximo pode estar te fazendo mal. Existe história, memórias, momentos bons. Mas também existe uma realidade que não pode mais ser ignorada. Relacionamentos moldam quem você é. Cientistas já comprovaram que o ambiente social influencia diretamente suas crenças, seus hábitos e até sua visão de mundo. Em outras palavras, as pessoas ao seu redor estão, literalmente, construindo ou destruindo a sua identidade. Agora me diz, você está sendo construído ou desconstruído? Se você assistiu até aqui, escreve nos comentários se você tem uma amizade assim. Essa pequena decisão já é um sinal de que você está começando a despertar. Mas calma, isso é só o começo. Porque o que você vai entender a seguir pode mudar completamente a forma como você identifica, lida e se protege de amizades tóxicas. Existe um padrão invisível que mantém você preso em amizades tóxicas, mesmo quando tudo dentro de você já está gritando para sair. Você já percebeu como, em algumas relações, você sempre é quem cede? Sempre é quem entende,
Quem perdoa? Quem se adapta? Enquanto o outro raramente faz o mesmo, isso não é coincidência. Isso é um desequilíbrio emocional sendo construído aos poucos. Estudos na área da psicologia comportamental mostram que, quando uma pessoa assume constantemente o papel de apaziguadora, ela começa a desenvolver um padrão de autoanulação. Ou seja, você começa a ignorar suas próprias necessidades para manter a relação viva. E no começo, isso parece apenas empatia. Mas com o tempo, vira esgotamento. E aqui vai uma verdade difícil de aceitar. Pessoas tóxicas nem sempre são más. Mas muitas vezes são inconscientes do impacto que causam. Elas repetem padrões, projetam inseguranças e, sem perceber, transformam a relação em um ambiente desgastante. Mas isso não muda o efeito que isso tem em você. Pense comigo. Quantas vezes você já saiu de um encontro se sentindo culpado, mesmo sem ter feito nada errado? Quantas vezes você pediu desculpa só para evitar um conflito? Ou pior, começou a duvidar de si mesmo? Esse é um dos sinais mais perigosos de uma amizade tóxica. Quando você começa a perder a confiança na sua própria percepção. Pesquisadores da área de neurociência emocional explicam que, quando somos expostos repetidamente a críticas, manipulações ou invalidações, o cérebro entra em um estado de confusão cognitiva. Isso faz com que você questione sua própria realidade, como se estivesse sempre errado, e nesse ponto, você já não está mais apenas em uma amizade difícil, você está em um ciclo. Um ciclo onde você dá mais do que recebe, onde você se cala para manter a paz, onde você se diminui para não incomodar. E deixa eu te perguntar algo que pode mudar tudo. Quando foi a última vez que você se sentiu realmente em paz perto dessa pessoa? Porque essa resposta, muitas vezes, revela mais do que qualquer explicação. Outro ponto que quase ninguém fala é sobre a dependência emocional que pode surgir nesse tipo de relação. Não é apenas sobre gostar da pessoa, é sobre sentir que você precisa dela, mesmo sabendo que ela te faz mal. Isso acontece porque o cérebro associa momentos bons e ruins na mesma relação, criando uma espécie de recompensa intermitente. É o mesmo mecanismo estudado por especialistas em comportamento que explica por que algumas pessoas permanecem em situações prejudiciais por tanto tempo. Você sofre, mas de vez em quando recebe um momento de validação, um elogio, um gesto, uma aproximação. E isso é suficiente para te manter ali, esperando que as coisas melhorem. Mas a pergunta que você precisa se fazer é: quantas vezes você já esperou essa mudança? E mais importante, ela realmente aconteceu? Seja honesto consigo mesmo, porque existe uma linha muito tênue entre esperança e ilusão. E muitas pessoas passam anos presas nessa linha, acreditando que, se fizerem mais, se forem melhores, se esforçarem mais, a relação finalmente vai se equilibrar. Mas relações saudáveis não exigem que você se perca para funcionar. Elas não te fazem sentir pequeno, não te fazem duvidar de quem você é, não te deixam emocionalmente exausto. Agora eu quero que você reflita profundamente. Você está lutando por uma amizade? Ou está lutando para não se sentir sozinho? Essa resposta pode ser desconfortável, mas é libertadora. Porque quando você entende o verdadeiro motivo que te mantém ali, você começa a recuperar o controle. E isso é poderoso. Você vai descobrir algo ainda mais profundo. Os sinais que mostram, sem nenhuma dúvida, que essa amizade está te impedindo de evoluir. E o que você precisa fazer para quebrar esse ciclo de uma vez por todas? Existem sinais que não deixam margem para dúvida. Sinais que mostram, com clareza, que essa amizade não está apenas te incomodando, ela está te impedindo de crescer. Preste atenção nisso. Amizades saudáveis te impulsionam. Elas te desafiam a ser melhor, celebram suas conquistas e te apoiam nos momentos difíceis. Mas amizades tóxicas fazem exatamente o oposto. Elas te mantêm preso. E esse aprisionamento nem sempre é óbvio. Às vezes ele aparece quando você começa a diminuir seus próprios sonhos para não incomodar o outro. Quando você evita compartilhar conquistas porque sabe que não será bem recebido. Ou quando sente que precisa se ajustar para ser aceito. Isso é um alerta.
Pesquisas em comportamento humano mostram que o ambiente social tem um impacto direto no nível de ambição e realização pessoal de um indivíduo, em outras palavras. Se você está cercado por pessoas que não evoluem, que criticam ou que sabotam, a tendência é que você também comece a se limitar. E aqui vai uma pergunta que pode te despertar de vez. Quem você seria hoje se não estivesse sendo constantemente puxado para baixo? Pense nisso com profundidade. Outro sinal forte é quando a relação começa a afetar outras áreas da sua vida. Seu humor muda, sua energia diminui, sua produtividade cai. Você se sente mais cansado, mais irritado, mais distante de quem realmente é. Isso não é fraqueza. Isso é desgaste emocional? Especialistas em neurociência já comprovaram que relações desgastantes aumentam os níveis de estresse e podem afetar até mesmo sua capacidade de tomar decisões. Ou seja, essa amizade não está apenas ocupando espaço na sua vida, ela está interferindo diretamente no seu futuro. E talvez o ponto mais difícil de aceitar seja este. Algumas pessoas não querem te ver crescer, não porque te odeiam, mas porque o seu crescimento evidencia a estagnação delas. Isso gera desconforto, insegurança e, muitas vezes, comportamentos sutis de sabotagem, comentários desmotivadores, piadas que diminuem, falta de apoio. Tudo isso vai criando um ambiente onde você começa a duvidar do seu próprio potencial. Mas deixa eu te lembrar de algo essencial. Você não nasceu para caber em lugares pequenos. Você não precisa se diminuir para manter ninguém por perto. E eu sei que, nesse momento, pode surgir um conflito interno, porque existe sentimento envolvido, existe história, existe apego. Mas existe algo que precisa vir antes de tudo isso: o seu respeito por si mesmo. Agora me responde com coragem. Essa amizade te aproxima da pessoa que você quer se tornar ou te afasta? Se a resposta for difícil de engolir, talvez seja exatamente por isso que você precisa encará-la. Porque ignorar a verdade não muda a realidade, só prolonga o sofrimento. E existe um ponto em que continuar insistindo deixa de ser lealdade e passa a ser autossabotagem. Você vai entender o passo mais importante de todos. Não é apenas sobre reconhecer uma amizade tóxica. É sobre ter a coragem de agir, de se libertar e de reconstruir sua vida com base em relações que realmente te fortalecem. Reconhecer uma amizade tóxica é doloroso, mas permanecer nela, consciente disso, é ainda mais. Porque a partir do momento em que você enxerga, você já não pode mais fingir que não sabe. E é aqui que muita gente trava. Porque sair de uma relação assim não é apenas uma decisão racional. É um rompimento emocional. Envolve medo, culpa, dúvida. E principalmente, o receio de ficar sozinho. Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar a sua perspectiva para sempre. A solidão temporária é infinitamente mais saudável do que a companhia que te destrói aos poucos. Pense nisso. Estudos em psicologia emocional mostram que períodos de solitude, quando bem vividos, fortalecem a identidade, aumentam a clareza mental e ajudam na reconstrução da autoestima. Ou seja, aquilo que você teme pode, na verdade, ser exatamente o que você precisa para se reencontrar. Agora, existe um passo essencial que você precisa dar: estabelecer limites. E talvez você nunca tenha feito isso de verdade. Limites não são sobre afastar o outro com agressividade. São sobre se posicionar com respeito. É sobre dizer, de forma clara, o que você aceita e o que não aceita mais. E sim, isso pode gerar desconforto. Porque pessoas acostumadas com a sua disponibilidade total vão estranhar a sua mudança. Algumas podem até tentar te fazer sentir culpado, como se você estivesse exagerando ou sendo egoísta. Mas isso não é verdade. Você não está se afastando por maldade. Está se protegendo por necessidade. E aqui vai algo que poucos têm coragem de falar. Quando você começa a se valorizar de verdade, algumas pessoas vão se afastar naturalmente. Não porque você mudou para pior, mas porque você deixou de aceitar o que antes tolerava. E isso faz parte do processo. Agora eu quero que você visualize algo. Imagine como seria a sua vida cercado por pessoas que te apoiam de verdade. Pessoas que celebram suas vitórias,
que te incentivam a crescer, que respeitam seus limites. Como você se sentiria? Mais leve, mais confiante, mais livre? Essa realidade é possível, mas ela exige uma escolha. A escolha de não aceitar menos do que você merece. A escolha de se priorizar, mesmo que isso signifique deixar algumas pessoas para trás. E eu sei, isso não é fácil. Mas crescimento nunca foi sobre conforto. Sempre foi sobre evolução. Especialistas em comportamento humano explicam que mudanças profundas na vida começam com decisões difíceis, mas alinhadas com seus valores. E quanto mais você se aproxima de quem você realmente é, mais incompatíveis se tornam as relações que não respeitam isso. Agora me responde com sinceridade. Você está pronto para se escolher? Porque no final das contas, essa é a decisão mais poderosa que você pode tomar. Se você assistiu até aqui,